beleza? Começando mais um papo reto para vocês, gente, especialmente para Flex Atacarejo e também para a gráfica Efeito Visual. Olha quem tá aqui com a gente, ele, o Filete, Sandro Saltori Filé. Um prazer receber você aqui, meu irmão. Prazer é todo meu, Adriano. Eu gosto muito desse programa, me sinto honrado em estar aqui com você hoje. E vamos prosear aí, papo reto. Vamos bater um papo. Filé, você é nascido aqui em Vinhedo? Eu sou nascido em Vinhedo, 1969. A gente tá falando da NASA, né? Aqui um pouquinho antes. O homem foi para a Lua, 69. Nasci em 69, natural de Vinhedo. Um dos 3 filhos do Sartorinho Alfaiate e da Norma Pinhata Saltori, nossa rainha, enfermeira. Minha mãe trabalha até hoje. Tem meu irmão Marcelos, que é o caçula, a Dina, que é a do meio, e sou pai do Carlos Eduardo, o Cadu, minha grande paixão. Então, nós somos aqui de Vinhedo. Quando o homem chegou à Lua chegou em Vinhedo. Ô, Filé, essa brincadeira de cabeça, ó cabeça, ó cabeça. Como começou isso aí? Quem foi o culpado disso? Cara, isso daí foi na Kid Brasil, na Parche. Tinha um amigo nosso lá que trabalhou, eu trabalhei 15 anos na Kid, né? E tinha um amigo nosso que era o Bento. Ele era, inclusive, ele é de Brotas, parceiraço, gente muito boa. E a turma chamava ele de Cabeção. Só que aí ele começou a chamar eu de Cabeção. Cabeça, cabeça, cabeça. Aí eu acho que o pessoal viu que realmente o cabeça original era eu. Aí ficou um dos apelidos, né? Então foi o Bento na Kid Brasil, cara. A gente trabalhou 15 anos lá. Empresa maravilhosa, grandes amigos, e foi lá que começou a história do Cabeça. Filé, seu pai, alfaiate, é uma profissão que hoje, né, ela, com o passar do tempo, ela vai se extinguindo até pela industrialização e tal. Mas o que você lembra dessa época? Até um dia o Filé veio aqui, né, no prédio da Rádio Capela, e o Santa Fé falou assim: o seu pai que fazia os ternos pra mim, cara. Verdade. O que você lembra dessa época que seu pai fazia os ternos para as pessoas aqui em Vinhedo e tal? Cara, eu lembro muito da alfaiataria, né? Grande parte da minha infância foi na alfaiataria. A primeira alfaiataria, Adri, foi ali entre a Santos Dumont e a 9 de Julho, onde hoje tem uma farmácia. Então ali foi a segunda. A primeira foi onde hoje é o Gestic, o despachante. Meu pai, com 16 anos, montou a primeira alfaiataria dele já. E dali ele mudou para a esquina. De lá ele foi para a galeria, para cima do Bradesco, foi a primeira galeria que teve em Vinhedo. Lá, além da alfaiataria, ele tinha também ficou sócio de uma lanchonete. Então, e depois ele foi para casa, né? Nos últimos anos, então foram 46 anos aí de alfaiataria. Cara, eu lembro muito bem dele. A gente tem lá uma máquina ainda, tem a tesoura, aquela tesoura especial, tem o giz. E eu lembro perfeitamente dele fazendo o corte, dele riscando os ternos, de fazer a primeira prova. Então eu lembro daquele lance do cavalo. Então era tudo, então tinha a primeira prova pro noivo, tinha a segunda prova, então era um ritual mesmo. E cara, só pra você ter uma ideia, tem um amigo meu, o Henrique, trabalhamos na Kid também. Ele casou em 2001, 2001 foi o ano que meu pai nos deixou. Então foi um dos últimos ternos que ele fez. O ano passado o Henrique me ligou, falou: Sandro, você está em casa? Tá, então eu vou passar aí. E o Henrique entrou com terno, eu não sabia. Cara, o Henrique inclusive casou com a filha do Jair Pisserni, Adriana. Ele fez o terno com meu pai em 2001, cara. Então 2019. Ele entrou com o terno, falou: tudo bem, você não está reparando? Eu falei: não, cara. Falei, né? Eu falei: esse terno aqui, cara, seu pai fez pra mim no meu casamento, e eu uso ele até hoje, e só uso ele pra quando tem alguma reunião importante. Ele é meu terno da sorte. Cara, então depois de 18 anos aí, isso a gente... E a alfaiataria, cara, a alfaiataria era lá nos anos 70, Adri, era o centro ali do burburinho. Por quê? De manhã tinha o pessoal que antes de entrar na Carbonundo ia lá. Aí na hora do almoço, a turminha ia lá de novo. E meu pai ficava até 10, 11 horas. Então tinha a turma da manhã, a turma do almoço e a turma do final de tarde e da noite. E ali se discutia futebol, política, tudo. E eu cresci naquele ambiente lá.
Cresci no meio das feras lá, muito, muito legal. E, ô filha, teve uma passagem, eu não sei se a gente vai conseguir recuperar esse vídeo, se conseguir eu vou colocar aí na edição, mas você foi num evento aí, você estava lá no evento, né, todo animado, de repente o senhor Gilberto Lorenzon, um grande historiador da cidade de Vinhedo, ele olhou para você e você estava vestido de calça jeans, com uma camisa de rock. Aí o senhor Gilberto Lorenzon falou assim: olha, um filho de um alfaiate, seu pai teria vergonha de ver você vestido desse jeito. Não, viu? Eu fiz por querer, cara. Foi um evento, né, todo mundo bem social e tal. E eu fui com uma camisa aberta assim, uma camiseta de rock e uma calça marrom e tênis, cara. Então, totalmente fora, né, cara? Foi pra turma falar, porra, né? E o professor Gil realmente falou, pô, Sartorinho, se visse isso. Que bacana. O Gil que nos ouça. O futebol, como que entrou, né? Seu pai, eu lembro vagamente, foi quando eu comecei a acompanhar o esporte de Vinhedo. Seu pai era muito atuante no futebol, assim como você também, a gente vai falar. Mas você que começou a ir pelo esporte também, pelo seu pai, e o que ele fazia, como que ele era o trabalho? Sindri, o esporte entra na minha vida logo cedo, com 2 anos de idade. O meu pai já levava eu para os campos aí. O meu pai, nos anos 50, ele participou dos times do Rocinense, né, como jogador, e eles montaram também na época a diretoria jovem, né? Então desde os anos 50, meu pai já estava envolvido com o futebol, porque na época era mais o futebol mesmo, né, que a gente tinha aqui. Então, com 2 aninhos, eu ia para o campo do Rocinense, ia para o campo das fazendas. Meu pai fazia o uniforme para mim, ele fazia a camisa, tem até uma foto bacana no Rocinense, lá deve ter uns 2 aninhos. Então estou todo uniformizado, e era meu pai que fazia a camisa, tudo direitinho. Então, com 2 anos, Dri, eu já estava ali no meio da boleirada que a turma fala, né? Então eu já... Ali que começou. E daí a gente foi com o seu Xene, né? O seu Xene era muito próximo do meu pai, os dois estavam sempre juntos. A gente começou o futebol no Rocinense, né? E aí começou de moleque muita bicicleta, né? E a gente pegou o gosto pelo esporte aí. Por isso que... E hoje, né, o complexo esportivo lá no São Mateus, todo o complexo esportivo leva o nome do seu pai, né, Sandro? Lá no Centro Recreativo Esportivo Carlos Luiz Saltori, uma homenagem que a Câmara Municipal fez, né, uma lei de autoria do Danilo Ferraz. Sou grato eternamente ao Danilo e eu acho que é merecido, né, Dri? Se bem que eu acho que a nossa legislação ela devia mudar um pouco nesse aspecto. Porque a melhor homenagem, cara, que você faz a alguém é em vida, né? É a pessoa olhar e falar, poxa, bacana, né? Essa rua vai ter meu nome, essa praça vai ter meu nome, né? Mas mesmo assim, realmente é motivo de muito orgulho, né? Por toda a trajetória dele, né? No esporte, né? A atuação principalmente junto ao Rocinense e tudo mais, e por ser um aficionado, né? E meu pai, desde as escolinhas até o Master, Super Master, então ele sempre foi diretor de esportes no Rocinense também, quando o Rocinense tinha o atletismo, fomentou o atletismo com a Nair, a natação com a Estelinha, com o pessoal. Então o Rocinense teve uma época que tinha muita base, né? E meu pai cuidava disso daí também. Então o esporte tá com a gente faz tempo. Seu pai era um incentivador tão grande que foi ele que colocou na sua cabeça que você podia jogar bola? Não, modéstia à parte, Dri, a gente joguei por vários times, né? Tive um grande professor no futsal que é o Valdir Garcia. Então na Franho, eu entrei na Franho em 86, entrei como guardinha, fui o primeiro guardinha da Franho. Que legal. Eu lembro até hoje, o Justi falou, nós nunca contratamos guardinha, veja lá o que você vai fazer. Foi bem, né? Porque depois vieram outros. E lá virou um exemplo. Bom ou ruim, virou um exemplo. Não seja igual aquele cara todo. E lá na Franho, o Valdir Garcia, o Valdir jogava no predileta profissional. E o Valdir montou o nosso time da Franho. E era um time fantástico. A gente treinava toda semana e disputava campeonato em Vinhedo, Jundiaí, Campinas. Era um timaço, cara. Era o Wagner no gol, o Polo também jogava no gol. Ariovaldo Bracalente, Romílio, Valdir Garcia e eu de moleque. Aí fica fácil jogar num time desse também, filho? Era fácil, cara. E então,
Dri, no futsal, modéstia à parte, a gente jogou bastante, jogou bem. Futebol de campo também, a gente teve passagem ali pelo São Mateus, fomos campeões, pela Vila João 23, próprio Rocinense, enfim. A gente jogou muito o campeonato amador, mas daí a ser jogador de futebol, realmente... E eu também nem na minha juventude eu almejei muito isso, não. Eu gostava de esporte por gostar. Você estudou onde aqui, Felipe? Eu estudei no SESI, né? Fiz o SESI, 9 anos, porque eu repeti a 7ª série. Aí eu fui pro Patriarca, né? Fazer o ensino médio lá. E daí, faculdade. Aí eu me formei em administração. Legal. E fiz uma MBA em gestão de negócios. Então essa é a nossa formação. Você lembra alguns professores que você lembra aí da época de SESI, de Patriarca? É até bacana, porque, Dri, eu fiquei, assim, 30 anos em empresas, né? E aí eu vim para a gestão pública. Em março de 2018 eu entrei na Secretaria de Educação, né? Para cuidar de infraestrutura de escolas. E a primeira reunião que teve, tinha lá as diretoras, né? E eu vi lá a dona Maria Amélia, tinha a dona Maria Silvia, nossa, professoras minhas. Então olha o que é professoras minhas lá no primário, que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Agora, mas me lembro muito bem da Cacilda Canela, da dona Iara, que nos deixou há poucos dias, da dona Maria Diane, que era terrível, eu chorava quase toda a aula, porque ela pegava pesado mesmo, né? Hoje não tem como existir uma Maria Diane. Foi muito importante na educação da gente, viu, Dri? Muito mesmo. Mas eu lembro de muitos professores. Você era bagunceiro, filho? Eu sempre fui, assim, meio equilibrado. A gente fazia uma bagunça assim, né? Tivemos várias idas para a diretoria, mas a gente estudava também, acho que... Como que você sai do setor, e aí é um grande choque, né, filha? Quando a gente sai, isso, só quem passa por isso sabe. Eu costumo falar uma experiência, inclusive com o Rogério Levi, lá da educação, eu inclusive quero convidar o Rogério para vir aqui no Papo Reto. Eu falava, quando o Rogério veio trabalhar no esporte, eu trabalhava na época, o Rogério vinha do setor privado, eu falei, olha, é totalmente diferente. No setor privado, se a velocidade é 100, no setor público a velocidade é 10. E às vezes, aí você fica bravo porque você quer que vá a 1000, você não quer que vá a 10. Então você encontra todas as coisas que a gente encontra no poder público, né? Primeira delas a burocracia, que às vezes atrapalha pra caramba, né? Algumas brigas que não precisa, perde-se tempo com umas brigas desnecessárias. Como foi o seu encontro saindo do setor privado para vir pro setor público? Foi o que você falou, é um choque, realmente é um choque. Eu vou falar para você que eu fiquei 1 ano e 2 meses na educação e 10 meses no esporte. Eu acho que o que eu aprendi nesse tempo aí corresponde a 15 anos do que eu aprendi em empresa. Por quê? Porque como a coisa é mais burocrática, né, você planeja, mas as coisas podem não ocorrer naquele tempo. Isso obriga você a ser mais criativo. Você tem que usar criatividade, cara. Você tem que pensar, poxa, não vai dar para eu solucionar desse jeito, eu vou ver o que a gente vai fazer. E realmente, só quem sai de uma administração privada e vem para a pública é que sente qual é a dificuldade. Quando eu olhei lá o slide que o Gil me mostrou da Secretaria de Educação e eu vi os números, eu não tinha ideia do que era a Secretaria de Educação, né? O número de refeições servidas, alunos, escolas, inspetores de escola, os professores. Então, e como administrar isso? Você tem um orçamento, né? O pessoal às vezes pensa que vai fabricar o dinheiro. Não vai fabricar o dinheiro, você tem aquele orçamento, né? Um grande percentual é para você pagar a gente, sobra outro tanto, e aí você tem que realizar. E aí foram surgindo... E aí você tem as exigências do Tribunal de Contas, você gasta com uniforme, mas não é gasto em educação. A pessoa exige o uniforme, isso aqui também é complicado. Por isso que a gente tem que estar sempre muito bem orientado juridicamente, né? A gente ter as ideias e sempre validar com alguém, você dá o passo, né? E aí a gente foi criando, por exemplo, eu me lembro que o primeiro grande problema que eu encontrei foi o parquinho ali no Jardim Brasil, os brinquedos todos deteriorados. Nossa.
Eu falei, ô, Gil, nós vamos interditar. Falei, tá bom, você vai interditar e o que você vai fazer? Eu falei, nós vamos, não, você tem que fazer a licitação, assim. Aí eu comecei a pensar falei, algumas coisas eu vou fazer com iniciativa privada. Aí a gente fomentou lá o projeto Parceiros da Escola. Então o primeiro projeto foi esse, o seu Hugo Santana veio, arrumou a praça e a gente fez outros processos, né, com a iniciativa privada. Porque, Dri, quando você junta o poder público, a comunidade e a iniciativa privada para cuidar de algo, cuidar de uma escola, de uma praça, a coisa funciona e é bom para todo mundo, né? É bom para o empresário, é bom para a cidade e é bom para a gente que está na gestão pública, porque a gente não teria o orçamento necessário. Aí você vai para a Secretaria de Esporte, como secretário de Esporte, né? Uma pasta que eu passei por aquela pasta e eu sei o que é um orçamento apertadíssimo. Às vezes a pessoa fala, pô, mas o esporte tem 8 milhões, mas 6 milhões é folha de pagamento, quase 1 milhão é o Parque Municipal. E daí você tem vários outros contratos, né, de transporte. Eu, na época, fui o malvado que cortei o contrato de kit lanche, cortei o transporte em 2016, mas era o que tinha que fazer, e eu agradeço muito aos professores que souberam entender o momento que a gente passava naquela crise. Só que algumas pessoas não entendem, acham, tem 8 milhões, o secretário fez o quê, tal. Aí também, né, filha, também foi uma grande lição, porque você conhecia o esporte ali dentro do campo, conhecia, né, o esporte com as outras modalidades ali, com o Rociense e tal, mas não conhecia a gestão, aquela equipe do esporte, que é uma equipe fantástica de gente trabalhando. Fala um pouquinho dessa experiência na sua vida. Até é interessante, eu tenho a certeza do seguinte, Idris, se eu não tivesse tido a experiência na educação, 1 ano e 2 meses na educação, eu não teria tido tanta solução no esporte se eu tivesse entrado direto numa secretaria. Então é importante você conhecer, né? Exato. Conhecer, você saber como funciona, porque aí você fica melhor preparado. Você cai direto numa secretaria, né? Mas aquilo lá tem um choque, então você vai demorar um tempo. Então, quando eu fui para o esporte, eu já estava, digamos, preparado para assumir a pasta, porque já tinha passado por uma baita experiência com a educação, né, que são 35 prédios públicos, cuidar dessa infraestrutura, né, atender os diretores, que são maravilhosos, a rede de ensino nossa é fantástica, né? E aí a gente foi para o esporte, numa gestão, porque a equipe ela está se mantendo, né? E a equipe já conhece, tem um bom trabalho, e aí nós fomos fazendo apenas algumas adequações, que é uma parte de planejamento, né? Aquilo lá da gente saber como nós estamos hoje, o que nós vamos fazer nesse ano, o que nós vamos fazer no ano que vem, e vamos já pensar, por que não, um pouquinho mais a longo prazo, estabelecer uma agenda, porque mesmo com mudança política, se você tem uma agenda já com professores, com os alunos, com os pais, sabendo de como já funciona, é difícil alguém mexer. Pode mexer pouco. E o esporte em Vinhedo está bem, né? Estamos com 27 modalidades, muitas praças esportivas, então essa continuidade é importante. A pior coisa de um administrador é ele chegar num local e querer mudar tudo, né? Você tem que chegar num local, conhecer o trabalho, conhecer as pessoas, o que cada um faz, e aí sim, né? A primeira coisa é isso, é abraçar a equipe. Segunda coisa é treinamento. Vamos treinar, vamos. Em último caso, você faz a troca, a substituição, né? Eu acho que é assim que tem que ser uma gestão. Não é porque senão você interrompe. A educação, por exemplo, é um trabalho que vem há décadas em Vinhedo, desde a municipalização. Como é que você vai mudar um troço desse de uma hora para outra? Não pode, então tem que ter muito juízo. Pera aí. Ó, barulho aí! Para de barulho! Deixa eu dar um toque. Calma aí, filho. Assim, eu corto a gravação aqui para não travar nada. Calma aí. Não, eu sei, é só pra... Aí, filha, você vai para a Secretaria de Esporte, tem essa experiência bacana, só que ainda fica um sentimento assim de que tinha mais coisa para fazer, não fica um sentimento, porra, eu não consegui, ou por tempo, ou por dinheiro, mas teve algo, filé, que nós começamos a conversa lá, e eu vou trazer o Franklin, vereador de Valinhos, aqui no Papo Reto, para a gente também falar desse assunto, que foi o Palmeiras em Vinhedo.
E quando você assume a Secretaria de Esporte, eu saio, assume o Val, ele leva também esse assunto, e depois quando você assume, você abraça a causa. E eu acredito muito, Fleck, não só pelo fato de você ser palmeirense, né? Mas eu costumo dizer que as pessoas zoavam comigo, pô, você é ponte pretano ou palmeirense? Eu falava, eu sou mais vinhedense, porque isso é muito bacana para a cidade. E você abraçou de uma forma assim, Fleck, até publicamente eu quero falar, que eu fiquei muito feliz, porque eu vi que você realmente comprou a ideia e entendeu a ideia, porque é preciso entender a ideia. Você pode ter o debate raso e falar, não quero esses caras de São Paulo aqui em Vinhedo. Você pode ter esse debate raso e pequeno, ou você pode ter o debate de alto nível, que é o que eu queria que você falasse assim, Palmeiras e Vinhedo. Quando essa ideia apareceu na sua frente, eu lembro que a nossa conversa, Filé, eu deixei bem à vontade, eu falei, olha, eu expliquei como foi o processo do Palmeiras vir para Vinhedo e você abraçou realmente a ideia. Queria saber, quando você teve essa ideia, por que você abraçou e o que você acha que isso foi bom para Vinhedo? Bacana, Adri, boa pergunta. É assim, tem uma palavra que eu gosto muito, Adriano, que é legado. Legado é o que você vai deixar, né? O que você vai deixar em vida, o que você vai deixar em alguma situação que você passou, por algum lugar que você passou. O Palmeiras, ele, em primeiro lugar, o estádio é de Vinhedo, o estádio continua sendo de Vinhedo. Existe uma concessão que vai sendo renovada anualmente. Hoje, em virtude da profissionalização do Palmeiras, nós temos hoje um estádio, Adriano, com a medida quase que oficial já, né? Temos um estádio com o para-raios, temos um estádio com vestiários revitalizados, então nós temos uma arena quase que completa ali. O que está faltando é a iluminação e a ampliação lateral. Então, temos o AVCB, né? Um dos únicos da região. Um dos únicos da região. AVCB. Então, o nosso estádio hoje ele é aprovado na CBF e na Federação Paulista. Se amanhã tiver um time profissional em Vinhedo, o time profissional de Vinhedo tem casa. Então, esse já é um legado, além de todas as benfeitorias. A gente fez um levantamento, Adriano, e o que o Palmeiras reverte de economia para a cidade não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Só de aluguéis são 13 imóveis alugados. De restaurante, o valor ano, R$230 mil. O Palmeiras gasta ainda, deixa dinheiro na cidade com academia, né? As meninas, são 30 pessoas que vão no salão de beleza, vão na padaria, vão na loja, vão no mercado. Quando tem jogo do Palmeiras, a arrecadação de alimentos serve para 120 famílias em dificuldade. Então, cesta básica para 120 famílias. Só Palmeiras e Corinthians quase 3 toneladas de alimento para o nosso fundo social. Então tem esse aspecto social também. Aí a gente também tem o levantamento, Adriano, da parte que é um turismo para a cidade, que é praticamente de graça que o Palmeiras traz. Então as visualizações na televisão, Facebook, Twitter, transmissão de jogos ao vivo pela Bandeirantes, que dá pico de... Brasil inteiro assistindo Vinhedo, falando Vinhedo. E a gente, graças a Deus até agora, sempre os jogos em perfeita ordem, sem problema nenhum. Então, além disso, tem esse retorno para a cidade de Vinhedo. Então, é um projeto que ele é temporário e deixa legado. Então, é projeto bom. Projeto bom a gente tem que trazer para a cidade, Adriano. Você passou por lá, você está agora na cultura. Se tem um parceiro bom, faça o projeto a 4 mãos, né? E faça o projeto que deixe um legado para a cidade. E inclusive na ampliação do estádio, o Palmeiras fez toda a parte de gramado ali, foi tudo o Palmeiras que fez. Essa parte de gramado, de cuidado de gramado, foi o Palmeiras que investiu ali também. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Alberto, diretor do Palmeiras, e dizer o seguinte: se tiver coragem, vem aqui no Papo Reto, tá? Vem aqui, nós vamos falar de queijo e pão de queijo. Só complementando, Dri, o projeto profissional não importa se fosse Corinthians, se fosse São Paulo, se fosse Santos, se fosse Ponte Preta. É um projeto profissional e sério, né? O Palmeiras é o nosso time? É o meu time. Podia ser o Corinthians, a dedicação ia ser a mesma. Talvez a repercussão até maior. Enfim, a gente
É isso que a gente quer. Não importa, a gente está falando de uma gestão profissional. Você fez até o Thiago Marra torcer para Ponte Preta, que é feminino, ele falou torce para Ponte Preta, nem para o Corinthians, nem para o Palmeiras. Eu assisti esse programa também e ele se saiu muito bem. Thiago Marra sair pela direita. Filé, nós estamos passando aí por um momento, né? É um momento que a gente nunca imaginava que ia passar, né? A gente gosta de futebol, de estar ali no campo, estar no alambrado, conversando com as pessoas, tal. Estamos vivendo essa pandemia. Eu tenho perguntado aqui para os meus convidados o seguinte: qual é a sua opinião? Não do ex-secretário, não do Filé, do Sandro Saltori. Qual a sua opinião do que está acontecendo e o que você tem de esperança aí? Adriano, o mundo parou, né? Se a gente for analisar a pandemia aqui no Brasil pós-carnaval, sendo que o carnaval do ano que vem já está cancelado, já foi. Então a gente está falando já de um efeito de um ano, praticamente um ano perdido. Então realmente foi um negócio completamente inesperado, algo assim que eu esperava nunca viver, né? Um negócio meio de filme de ficção científica. O que a gente tem que cuidar nesse momento, Adriano, é a gente cuidar de fazer algumas reflexões sobre o que a gente estava fazendo, o que a gente vai fazer após agora. Eu tenho a impressão que a coisa vai perdurar mais um pouquinho, costumes vão mudar, valores vão mudar, empresas vão mudar, né? A gente já está percebendo uma mudança muito grande, né? As pessoas faziam reuniões só presenciais, a maioria, né? Hoje está todo mundo no home office, está todo mundo na conferência. Então vai ter uma mudança comportamental na economia, vai ser realmente meio que um pós-guerra aí. E assim, falando de pessoas, Dri, a gente tem que fazer uma reflexão aí e ser mais compreensivo, ser menos agressivo. A gente percebe eu percebo nos dias de hoje muito julgamento sem conhecer o problema, né? Eu aprendi isso, eu tinha lá atrás, quando a gente vai aprendendo, né? Agora o cabelo branco, nunca faça um pré-julgamento, né? Nem de ninguém, nem da decisão que a pessoa tomou, né? Então eu sempre procuro sentar do outro lado, né? E tentar ver por que a pessoa está, e tentar aprender também. Então eu acho que a gente tem que ter um momento agora de cuidar da gente, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos, refletir bem. A gente vai ter aí uma data importante esse ano, que é a eleição, cuidar da nossa cidade, muito juízo e bola para frente, Dri. Mas realmente é algo que eu acho que a gente vai saber mesmo daqui a alguns anos. Os números, o que aconteceu, que governador fez a atitude certa, qual governante errou. E a gente não pode falar de errar, né? Porque é algo que ninguém viveu, né? Antes da gente terminar aqui por Fala na Cara, é muito importante. Por falar em legado, você também auxiliou a deixar um grande legado para a cidade de Vinhedo aí, que foi o livro O Galo de Rocinha, do Rociense, e que é nítido que você tem um amor muito grande pelo Rociense. Sempre, eu lembro quando eu passei pela secretaria, né, lá atrás, como assessor, depois como chefe de esporte, diretor, depois fui secretário, você sempre era conhecido como o filé do Rociense, né? Era o filé do Rociense, o filé do... né? E você deixou esse livro, um livro assim, fantástico. Eu sei que você vai falar também de quem também auxiliou, mas eu queria que você falasse. Então, André, até como curiosidade, até meus 16 anos, o clube que eu frequentava era o Santana. Vira casaca, mano! Era o Santana por conta da piscina, né? Vinhedo, o primeiro clube com piscina foi o Olímpicos, fundado em 1960 pelo saudoso e grande vereador Lalo Demarque. Aí foi o Santana que teve a piscina, né? E o Rociense só foi em 85, né? Que fez o balneário. Então a minha infância e um pouquinho da adolescência foi mais no Santana. Aí a gente foi pro Rociense, e do Rociense a gente trabalhou lá de 91 até 2010. Então fazendo de tudo, né? Fui diretor de esportes, diretor de futebol, conselheiro, tesoureiro, vice-presidente, montamos escolinha de futebol, enfim. Cada hora a gente fazia alguma coisa pelo clube lá, né? Um trabalho voluntário. E o livro foi no centenário, né? Inclusive o livro teve a apresentação do Celso Unzelt, jornalista
da ESPN, criador do Museu do Futebol. E é um acervo muito rico, onde a gente fez um trabalho, eu e o Zequim escrevemos o livro. O pessoal do Páfaro, o Carlos Páfaro, fez toda a parte de edição, de tudo mais. Diagramação, perfeito. Diagramação, também voluntariamente. E aí a gente rodou esse livro, foram 1000 exemplares. E esse livro foi para as entidades assistenciais, esse livro foi distribuído nas escolas. Então é um legado que a gente deixa lá, que a gente fez uma linha do tempo. Muito bacana. 1909, 2009, e a gente coloca, não é só o clube, né? A gente fala da cidade, né? Das romarias, das grandes festas, da parte política, de outros esportes, de personalidades, né? Então é um 100 anos ali. Histórico. É um registro histórico. Quero pedir para a produção pegar um pandeiro ali, tem um pandeiro ali. Quero pedir para a produção pegar um pandeiro ali. Não tá combinado isso não, o filé até assustou, cara. Não vou falar para você tocar pandeiro. Eu sou japonês no samba. Presta atenção, você lembra dessa música aqui, ó? Galo vermelho apanhou do Carijó. Você lembra dessa música? Lembro. Essa música foi cantada pelo Shell, no Papo Reto pelo Shell. Então, filha, essa rixa de Galo Vermelho e Galo Carijó, por que tinha a fala de que o Santana era mais o povão e o Rossense era mais elitizado? Por que você acha que nasceu isso? O Santana vem em 1930, né? 7 de setembro de 1930. O Rosciense é de 20 de janeiro de 1909. Então o Rosciense é 40 anos, antes da cidade de Vinhedo, né? E o Santana também é. A rivalidade é que, na verdade, o Rosciense sempre teve o pessoal mais do centro da cidade. Então teve como presidente o Antônio Elias, que foi o prefeito, tudo mais, né? E o Santana, ele veio depois. E também tem a questão, Dri, que é uma questão até racial. Na época, lá nos anos 30 tudo mais, o Santana acolhia mais as pessoas. Então por isso que ficou mais do povão. Então é aquela história igual mais ou menos parecida com o Vasco lá. Então teve também essa questão racial. Triste na época. Sim, era uma outra época. Era uma outra época, anos 30, anos 20, né? Anos 40. Então, o Rossense foi mais elite por ser o quê? Por ser no centro da cidade, ser um clube que o pessoal mais do centro ali da cidade frequentava. E o Santana, na época, era do bairro Barra Funda, né? Porque na época era longe, né? Lá na Barra Funda, lá na Sapolândia, lá na Cotai, lá na Nova Vinhedo, né? Tudo terra, né? Então, é por isso, é mais ou menos por isso, por ser um clube central. E qual dessas rivalidades que você lembra, ou que seu pai te contou, ou que você chegou a ver, que o Bambu cantou bonito no centro? O meu pai sempre falava o seguinte, quando tinha jogo Rosciense e Santana, lá no Santana, eles já iam trocados, entravam no campo, jogavam e já vinham embora. Você não podia dar bobeira lá não. Porque apanhava no campo e depois... Não tem essa de... Botou União e Cotai no chinelo. Não tem essa seja bem-vindo, seu vestiário é esse, tá aqui a chave. Ia trocadinho, descia lá do centro, chuteira, até lá no Santana, jogava e saía correndo. E a torcida, você dá risada, e a torcida do Rosciense, ela ficava no morro. Era chamado de Morro do Carrapateiro, cheio de carrapato, não podia descer lá no campo, senão não tinha jogo. Então a torcida do Rosciense ficava lá e um dia antes o pessoal do Santana espalhava óleo diesel. É verdade. Então era o Morro do Carrapateiro, ali, que dá para 24 de outubro ali, e os caras não podiam nem sentar. Então a torcida ia, ficava lá no meio do carrapato, lá no morro, sujo de óleo, e assistindo a Rosciense. Se descesse lá, não tinha jeito. Ai, que da hora. E quando subia era a mesma coisa também. O tratamento era... Agora, a primeira grande rivalidade foi Rosciense e Valinhense. Essa foi a primeira grande rivalidade.
né? Porque o Santana vem em 30, né? Então, antes de 30 ali, até os anos 40, até o Santana se consolidar, a rivalidade era valinhense e rocinense, a rivalidade muito grande. Que daí já incluía até a rivalidade Vinhedo e Valinhos, né? Vinhedo e Valinhos, e jogava-se lá onde é a rodoviária de Valinhos hoje, né? Se você reparar na rodoviária de Valinhos, tem alguns lances ainda da arquibancada. Ah, ali era um campo ali, filho? Ali era o campo de futebol do Valinhense. Aí houve uma permuta, ali virou a rodoviária, que está até hoje, e o Valinhense foi lá para onde tem o clube social. Legal. Filé, aqui tem um falo na cara aqui para a gente encerrar. Eu vou perguntar, se você quiser responder, você responde, senão até agora ninguém arregou. Pergunta do falo na cara. Não posso ser o primeiro. Você, com esse amor ao Rociense, que ama o Rociense, fez o livro do Rociense. A gente ia ali no Rociense, ali dançar ali na Praça Santana, tinha uns bailão da hora, DJ Fininho tocava lá. Você passou pelo Rociense, foi tesoureiro. Você vendeu o Rociense para a Igreja Universal? De 2002 para 2003, Adriano. A gente assumiu o clube, meu pai faleceu em 2001, e nós assumimos o clube Olima como presidente e eu como tesoureiro. E aí nós fizemos uma auditoria, né, para ver como estavam as contas, e a gente teve uma surpresa muito desagradável, né, que o clube estava com sérias dificuldades financeiras. Então aí a gente começou a apertar o cinto. Fizemos várias medidas, né? Uma das medidas era o sócio pagava com um carnê. Não, vamos colocar em cobrança bancária. Então aí a gente já viu, quando começou o pagamento via bancária, a gente chegou no número exato de sócios e a receita que poderia ter e o que você poderia fazer com aquela receita. Começou a ver que tinha mais gente comendo churrasco do que trazendo carne. Exato. E mais algumas coisas que não cabe colocar aqui. E aí, a danceteria é maravilhosa, eu fui lá também, toda a adolescência lá. Só que já não tinha mais a danceteria. O salão, ele ficou inviável para casamento, para algum evento, ele ficou pequeno, né? Ele ficou... porque hoje você vai num evento, você tem vários ambientes, você tem estacionamento, uma série de coisas, e lá ficou com o tempo... É um salão que ficou ultrapassado. E ali a gente só tinha despesa, porque não tinha mais a renda da discoteca, tinha apenas um bar, o jogo de truco, de bote, né? E o baile da terceira idade aos domingos, que era mais ou menos meio que beneficente, se cobrava apenas uma taxa. Então, o que aconteceu ali foi a decisão, nós temos que fazer isso daqui render. E como que a gente ia fazer aquilo lá render? Aí surgiu a ideia do aluguel, né? Então nós colocamos o prédio para alugar, tinha problema de manutenção também. Como é que você vai manter algo que só te dá prejuízo? Né? Aonde você vai arranjar dinheiro? Não dava, não batia, a conta não fechava. Parque Municipal. A conta não fechava, então para se fechar a conta, temos que fazer dinheiro lá. Então nós transferimos a bocha para o balneário, né? O jogo lá que a pessoa tinha para o balneário também, né? Então o sócio continuou com o que tinha, com as atividades que tinha, e aquilo lá proporcionou uma renda na época que cobria o fixo e ainda sobrava um dinheiro. Então aí a gente começou, aí o Rociense começou a reerguer financeiramente, né? E depois veio o Marco Torres, que deu continuidade ao trabalho, né? Aí o Marco Torres fez um grande trabalho social do clube, né? Que está lá até hoje, está muito bem. Então foi uma fase difícil financeira. Apenas para esclarecer, o imóvel lá na praça continua sendo do Rociense. Ah, é do Rociense lá ainda? É do Rociense, não é da Igreja Universal, aquilo lá é um aluguel, né? Então quer dizer o seguinte, você não vendeu para a Igreja Universal. Não. Agora é o Edir Macedo que é o sócio do Rociense. Exatamente. Exatamente, o Edir Macedo é um sócio do Rociense. Tem lá o salão alugado, né? Mesmo porque, Adriano, existe um estatuto onde qualquer decisão de venda de imóvel, isso passa por todo associado, né? Ali o pessoal que está lá hoje no Rociense, ali a gente administra o patrimônio do sócio.
Então você tem que prestar conta, né? Como é que você vai vender algo? Não, o sócio, todo associado tem que estar de acordo. Então não foi vendido o Ascenso para a Igreja Universal. O prédio continua sendo um ativo do clube e rendendo um recurso importante mensalmente lá. Bacana. Filé, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. É lógico que a gente teria assunto, que se a gente começa a falar de futebol amador aqui, a gente teria assunto para rasgar a madrugada, mas eu agradeço muito, desejo sucesso para você, principalmente esse ano, muita paz, muita luz, que a gente vai precisar bastante. E queria que você deixasse um recado aí para as pessoas que conhecem você, conhecem sua história, que passaram a conhecer um pouquinho mais aí. Deixe seu recado aí, Filé. Bacana. Bom, Adriano, primeiro agradecer você pela oportunidade e dar os parabéns, porque o que você está fazendo aqui você está preservando a memória da cidade, entrevistando várias pessoas de diversas áreas, né? Então eu queria primeiro dar os parabéns para você, que esse é um trabalho de preservação da história da nossa cidade, é algo que eu gosto muito. Eu tenho a coluna lá, Memória Esportiva, há 18 anos, né? E a mensagem que eu dou é a seguinte, vamos cuidar aqui do nosso espaço, da nossa vinhedo, né? Não vamos nos preocupar muito vamos nos preocupar com a gente aqui, fazer bem aqui a nossa parte, né? Nessa vida aqui, o que vale a pena é nossa família, nossos amigos. Então cuidar das pessoas, é para isso que eu entrei na gestão pública, para isso, Dri, para com muita franqueza entender, né, aprender como funciona e poder colaborar, porque vinhedo, eu acho que eu nasci aqui e vou continuar aqui até meu último dia de vida, porque eu amo essa cidade. Legal, olha, isso aqui é um presente da Gráfica Efeito Visual. A gente estava disfarçando que tinha café aqui, mas não tinha nada, ele ficou tirando sarro de mim porque não tinha nada na caneca, né? Filé, obrigado. Valeu, aqui com a gente, Sandro Saltori, o Filé. Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.